O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde eles o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro. Chegou primeiro ao túmulo, olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás. Entrou no túmulo, viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos filhos e filhas, neste santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas, estamos na oitava de Natal. Natal todo dia, porque Deus se fez carne e habitou entre nós. E como esta festa é de uma grandiosidade imensa, no sentido, se achamos grande nas festividades humanas, muito maior nas festividades espirituais. E por isso a igreja estabelece uma oitava, um tempo a mais para uma reflexão, um aprofundamento, um mergulhar no espírito, no sentido, na teologia, na espiritualidade do Natal. Por isso, queridos irmãos, parece um tanto surpreendente, mas existe uma lógica de celebrarmos hoje São João, apóstolo evangelista. Mas antes de falar sobre isto, lembremos que ontem foi domingo, e no domingo único, claro, entre Natal e Ano Novo, se celebrou a Sagrada Família de Nazaré. Compreendamos, porque quando os anjos apareceram aos pastores, depois de ter dito paz na terra aos homens por ele amados, eles disseram: eis um sinal, vocês verão, José, Maria, verão os pais e o menino reclinado numa manjedoura. Portanto, é como que instigando os anjos a olharmos para a Sagrada Família. Tão necessário hoje, queridos filhos. E sempre na oitava do Natal, coincidentemente a semana da virada, porque nós estamos a poucos dias de passarmos de 2021 para 2022. Então é um momento que a própria liturgia nos ensina: olhai para o presépio e vede a harmonia estabelecida. A pobreza é verdade, veja a humildade com que eles se encontram em uma estrebalia, mas ao mesmo tempo vejam a fé que os nutre, a esperança que os consola e a chegada do menino Deus. Então não esqueça, casais, família, é um apelo também que essa paz de Jesus reine no seio, no coração de toda a família. Se queremos uma semana da virada, um ano novo que daqui a poucos dias nós vamos externalizar, feliz ano novo. O feliz ano novo nos vem já por este colocar-se
diante do presépio. No dia que eu abençoei este presépio, mas não se restringe a ele, a qualquer presépio no Brasil. Você que me acompanha pela TV, rádio, você que me acompanha pelo YouTube, Padre Manzotti, até dia 6, vá em família, na frente de um presépio, onde quer que seja, e reze o Santo Terço, para ganhar as indulgências plenárias. E mais do que nunca pedir: Senhor, eu peço paz na minha família, eu peço harmonia na minha família. Hoje começamos no rádio, Príncipe da Paz. Peça essa paz que o Senhor possa dar. Se ontem celebramos a Sagrada Família de Nazaré, hoje celebramos São João, apóstolo e evangelista. A primeira leitura, ela nos fala, é de São João. Não fala do prólogo, do verbo, mas fala da vida que Jesus nos traz. Essa vida plena que Jesus traz a todos nós. A primeira leitura é, na verdade, falar os efeitos da presença da encarnação de Deus. Os efeitos desta presença, para que nossa alegria fique completa, como está escrito. A necessidade, nessa comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E se queremos uma alegria completa em nós, só Jesus pode nos dar. Só Jesus pode nos conceder. Este é o apelo da primeira leitura. Mas logo depois vem o Evangelho. Falando de São João, o que nós esperaríamos que fosse um dos mais lindos textos sobre a encarnação. Porque João começa dizendo: e o verbo se fez carne e habitou em nós. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Mas, surpreendendo-nos, o Evangelho nos fala de um outro momento de nosso Senhor. É como que nos convidando a olhar para o presépio e olhar para a cruz e ressurreição. Aqui está o mistério de Jesus Cristo. E nós temos aqui representado, porque hoje é segunda-feira que rezamos pelos mortos. Temos o presépio com Jesus. Temos o crucificado aqui presente. E temos a imagem de Jesus ressuscitado. Para que nós possamos compreender. Se trata de uma criança, sim. Mas se trata de Deus que veio para nos salvar. Por isso, o Evangelho, nesse dia de São João apóstolo evangelista, nos fala logo depois que Maria Madalena, na madrugada da ressurreição, no domingo de Páscoa, foi e viu que o sepulcro estava vazio. Logo depois, o que é que nós vemos? O discípulo amado, e o discípulo amado é João, o evangelista que celebramos hoje. E Pedro, o chefe dos apóstolos, diz o texto que eles foram para o túmulo. É impressionante que eles corriam juntos. A imagem desses dois apóstolos, o homem do carisma, João, e o homem da instituição, Pedro, correm até Jesus. Significa a igreja nos dias de hoje, que precisa constantemente correr até Jesus. Significa a família que tem que correr apressadamente até Jesus. E se correr significa a razão de nossa fé está em Jesus.
Então é preciso ir até Ele, é preciso movimento, é preciso esforço, é preciso coragem. O grande problema é que as pessoas não estão bem. Tem famílias que não estão bem, mas não querem a paz. Padre, mas isso não é verdade. Eu posso enumerar várias. Pessoas que estão com sérios problemas, mas não querem sair do problema. Não desejam mudança, não desejam esforço algum. Sem esforço humano, com a graça de Deus não se chega a lugar nenhum. Repito, evidentemente, sem a graça de Deus, mas sem esforço humano, não se chega a lugar nenhum. Eu falava dessa semana de renúncias. Ano novo, deixar para trás o que está errado. Então essa igreja que corre, é impressionante esse texto, porque nós temos que apressadamente correr a Jesus. Maria apressadamente a Isabel. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Quem é esse outro discípulo? João. Podemos entender que João era mais novo fisicamente. Pedro era mais lento pela idade, mas não. Na própria eclesiologia, na própria teologia, João chega mais rápido à experiência da ressurreição. Por quê? Porque é o discípulo amado. A linguagem dele é o amor. E quando a linguagem é o amor, você chega mais rápido. Quando a linguagem é o amor, você chega mais rápido. Talvez não é isso que está faltando. Linguagem do amor. Atitudes de amor. Manifestações de amor. Meus irmãos, acredito, às vezes a gente quer tudo explicadinho, tudo com pingo no i. Às vezes a gente quer as coisas... Fala menos, ame mais. É assim que eu quero dizer. Por isso, João se deixa guiar pela intuição. Pedro, pela instituição. Aqui não estou denegrindo ninguém, apenas mostrando que João fez o caminho do amor. E por fazer o caminho do amor, ele chegou primeiro. Pedro chega depois, João espera. Por quê? Respeito do carisma. João sabe que é Pedro que tem que entrar. Aqui é bonito de ver e ao mesmo tempo perceber, às vezes nós temos que esperar o outro. A gente não quer. Às vezes a gente não tem paciência, às vezes a gente não vai. Espere. Aguarde. Vai amadurecer. Vai chegar. Pedro entra. E quando entra, o que é que se espera ver dentro de um túmulo? Não é coisa boa. Apenas uma única vez eu vi retirar, devido ao tempo, para colocar um outro corpo. Não se tratava de uma exumação. Exumação é diferente, mas era também uma exumação. Eu vi. Não é bonito. Você vê os restos mortais. Mas o que é que eles esperavam ver? Não sabemos. Mas o que viram? Uma harmonia. Se você vê como João descreve, quando eles entraram no templo, eles viram as faixas de linho no chão. Viram deitadas no chão e até o pano que estava na cabeça de Jesus dobrado. Sabemos que esse dobrado na linguagem judaica significa ele vai voltar. Mas mais do que isso, eles encontram a paz. Não plena ainda,
porque esta paz plena só virá depois da efusão do Espírito Santo. Mas João é este homem que nos ensina hoje. E por isso, 2 dias depois do Natal, a igreja nos força a olhar um pouco mais para o mistério de Jesus Cristo. Não focar só no nascimento, mas a razão pelo qual ele nasceu, para nos salvar. João, que esteve ao pé da cruz de Jesus, ele nasceu na Galileia, à margem do mar de Tiberíades, mar da Galileia. Era pescador, seu pai era Zebedeu, sua mãe Salomé. Tinha um irmão que também era apóstolo de Jesus, Tiago, João e Tiago, irmãos de sangue. João esteve na vida de nosso Senhor, e é impressionante que o evangelista marca a hora que João seguiu Jesus. Impressionante, muitas vezes, quando um fato é muito importante na nossa vida, muito importante, você marca o dia e a hora. Já aconteceu com vocês? Você lembra? Se era 3, se era 2, se era à noite. A gente lembra quando é muito importante, às vezes a morte de um pai, às vezes a morte de uma mãe, às vezes o nascimento de alguém. E para João foi tão importante que diz que ele encontrou o Senhor. Quando, padre? Se você lembrar, João Batista encontrou o Senhor quando João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Naquela hora, ele encontrou Jesus. E o evangelista narra. É impressionante. Sabemos que depois dessa experiência do túmulo vazio, sabemos que depois de que ele passou pelo cenáculo, ele foi cuidar de Nossa Senhora. João acabou indo para Éfeso. Certamente depois da morte de Maria, foi quando ele começou a pregar na Ásia Menor. E alguns relatos dizem que ele foi perseguido por Domiciano e acabou sendo exilado na ilha de Patmos, onde escreveu muitos de seus livros. Mas a sua vida terminou em Éfeso, no ano de 104, segundo a tradição. É impressionante, meus irmãos, que um homem que viveu muitos momentos com Jesus, se nós lembrarmos da ressurreição de Jairo, a filha de Jairo, ele estava lá. Na transfiguração de nosso Senhor, João estava lá. No Monte Tabor, João Evangelista estava lá. Na agonia do Getsêmani, João Evangelista estava lá. Na cruz, João Evangelista estava lá. A linguagem do amor, o discípulo amado. E lembrando de um dos gestos, eu escrevi em um dos livros, não me lembro qual, que ele teve a graça de, às vésperas da morte, reclinar no coração de Jesus. Filhos queridos, é impressionante, se o texto fala que às 4 horas da tarde, às 16 horas de um dia, João viu Jesus e o amou profundamente. É impressionante nós percebermos que esse homem relata tudo isso no seu evangelho. Um evangelho diferenciado. Ele é tido como águia. Vocês já ouviram isso, inclusive no evangeliário, quando fala de João, ele é apresentado como águia. Todos já sabem, já tenho falado, que é porque a águia voa mais alto. E João é aquele que voou na intuição do amor. Mas tem um segundo significado. Segundo a cultura rabínica, João é como águia, porque a única ave que consegue olhar para o céu, o sol, e não ficar cego, é a águia.
Se nós olharmos direto para o sol, a gente cega. Mas a águia não. E João foi aquele que viu Jesus e viu o seu esplendor, viu o sol. Portanto, não ficou cego. Por isso representado como águia. E o sol é Jesus Cristo. Queridos irmãos, aproveitemos esta segunda-feira da oitava da Páscoa. E aprendamos na figura de João, que escreveu o Evangelho. Depois escreveu 3 lindas cartas. João escreveu 1ª, 2ª e 3ª carta de São João. E por fim, o Apocalipse, o livro da revelação, para alento e não desespero. Que nós, desse homem que nos ensina a amar, possamos amar mais a Jesus Cristo. Amém.